o açúcar no seu sangue. E todos esses alimentos são bons, são baratos, são acessíveis para o bolso. Então tenho certeza que você vai conseguir implementar essas medidas na sua vida sem muita dificuldade. Então, ó, já comenta aí, você tem diabetes? Quais remédios para o diabetes você toma? De que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários que eu quero te conhecer melhor. Meu nome é Dr. João Migovski, sou médico e falo aqui do Rio de Janeiro, capital. E você? Me conta aí que eu quero saber. E ó, sem enrolação, pessoal, porque o nosso 12º alimento bom para os diabéticos, bom para reduzir o açúcar no seu sangue, são as folhas verdes, alface, rúcula, espinafre, que são ricas em vitaminas e nutrientes e também ajudam a controlar a glicemia, a pressão alta e o colesterol. Então, pessoas diabéticas muitas vezes têm colesterol alto, muitas vezes têm pressão alta, combinado em comorbidades ao diabetes. Então, essas folhas podem ajudar nesse sentido também. Nosso 11º alimento são os ovos. Mas aí vem aquela pergunta, doutor, o ovo não aumenta o colesterol? Se eu comer muito ovo, as minhas artérias não ficarão entupidas? Pessoal, isso aí já caiu por terra há muito tempo, tá? O colesterol, por mais que ele tenha... o ovo, por mais que ele tenha colesterol na composição dele, então o ovo tem colesterol, quando a gente consome o ovo, a gente consome o colesterol que está nele, o colesterol proveniente da dieta, ele tem pouca relevância nos níveis de colesterol do nosso corpo. Então o ovo, ele não aumenta o colesterol via de regra. Inclusive, ele faz bem para o colesterol, sendo capaz de aumentar o HDL. Mas aquilo, doutor, mas eu só vou comer a clara ou tem que comer a gema também? Pessoal, coma o ovo inteiro. A quantidade de ovo que você vai comer não será suficiente para elevar de forma significativa os seus níveis de colesterol. Então não precisa ter medo do colesterol que está no ovo. O ovo, por mais que ele seja rico em gorduras, principalmente na gema, ele é rico em gorduras boas e também é rico em proteínas, o que é fundamental para a manutenção da massa muscular, que é também fundamental para o controle glicêmico. Então, os nossos músculos, eles consomem muita energia, eles precisam de muita glicose para se manterem saudáveis e ativos. Então, quanto mais músculo você tiver, menores serão as chances de você ter um excesso de açúcar no sangue, tá bom? Então, as proteínas são importantes para termos músculos e os músculos são fundamentais para controlarmos bem a nossa glicemia. Além disso, o ovo também ajuda na cognição, que basicamente é a inteligência, a nossa capacidade de tomar decisões, nossa capacidade de fazer coisas, de resolver problemas, na memória e também na visão. E aí, muita gente pergunta também se quem tem problema no rim pode comer ovo. A resposta é, pode, só não pode comer em excesso, porque quem tem problema renal tem que maneirar um pouquinho no consumo de proteínas, ok? Então, ó, já compartilha esse vídeo aí com aquela pessoa que você conhece que fala mal do ovo ou compartilha com aquela pessoa que come ovo. Mas faz o seguinte, melhor do que tudo isso, compartilha esse vídeo em todos os grupos do WhatsApp, tá? Compartilhar saúde é um ato de amor, então quando você compartilha esse vídeo, você ajuda outras pessoas a terem saúde também. Nosso 10º alimento é um dos melhores alimentos do mundo, ok? Não só para diabéticos, como também para pessoas não diabéticas, porque ele é capaz de reduzir, inclusive, o risco de infarto. Sabe que alimento é esse? É o nosso queridíssimo azeite de oliva. Mas, doutor, o azeite de oliva é muito caro. Você falou no começo do vídeo que só traria alimentos baratos. Então, por que o azeite está na nossa lista, já que eram só alimentos baratos? Pessoal, uma dose boa de azeite é uma dose pequena, ali de 7 ml por dia, o que é equivalente a meia colher de sopa. Uma garrafa de azeite tem 500 ml. Então, se você comprar uma garrafa de azeite que tem 500 ml e tomar 7 ml por dia, deixa eu ver quanto que é 500 dividido por 7. Estou com a minha calculadora aqui. Vai dar 500 dividido por 7, vai dar 71 dias. Então, se você tomar uma
Se você tomar 7 ml por dia, meia colher de sopa por dia de azeite, essa garrafa de azeite vai durar 71 dias, mais de 2 meses. Então, não é tão caro assim. O único ponto de atenção que nós temos que ter com o azeite é em relação ao fato dele ser muito calórico. Então, pessoas diabéticas, muitas vezes também estão um pouquinho acima do peso, então precisam tomar cuidado com a quantidade de calorias ingeridas. Então, o azeite não pode exagerar. Meia colher de sopa, isso é quase nada de azeite, tá bom? Então, usa para temperar sua salada, pode tomar puro também, muita gente utiliza dessa forma, então o azeite é uma excelente opção aí para os diabéticos. Em nono lugar, são as frutas cítricas, limão, laranja, acerola, que você pode usar como tempero, como suco, como água saborizada. Cuidado com o suco de laranja, ele não é tão adequado assim. Suco de limão de acerola tá ok, desde que seja sem açúcar. O de laranja não tão ok assim. E aí as pessoas falam, ah, doutor, mas o limão não é milagroso, por que eu vou tomar limão se ele não vai fazer um milagre? Pessoal, nada é milagroso. Os alimentos vão ajudar a controlar o seu diabetes, mas não é apenas um alimento, ou uma fruta, ou uma medida só que vai resolver o problema. Então, diabetes é um problema que deve ser tratado, é uma doença que deve ser tratada de forma multidisciplinar. Não só com uma alimentação saudável, mas também com mudança em outros hábitos, como na nível de atividade física, como também no sono, porque tudo isso influencia nos seus níveis de açúcar no sangue. Em relação à laranja, pessoal, o ideal é que ela seja consumida com bagaço, porque as fibras que estão contidas no bagaço, eles ajudam a desacelerar a absorção de açúcar e aí acaba reduzindo o índice glicêmico não só da laranja, mas também dos alimentos que são consumidos junto com a laranja. E ó, cuidado com o suco, porque no suco você acaba tirando a fibra e concentrando o açúcar. Então, para fazer um suco, uma quantidade legal de suco ali, você vai precisar de 3, 4 laranjas. Dificilmente você vai comer 3 ou 4 laranjas, ainda mais 3 ou 4 laranjas com o bagaço. Então, vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção em relação a isso. Então, ó, você já viu aqui, a gente já falou de 4 alimentos, né? Do 12º, 11º, 19º. Então você viu que aqui no canal é sem enrolação. Não tem aquela conversinha de ficar pedindo like, ficar pedindo um monte de coisa antes de começar o vídeo. Não, aqui a gente já começa soltando conteúdo para você não perder tempo. Então, ó, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, porque aqui é conteúdo sem enrolação, sem rodeio, direto ao ponto, para você aprender, aplicar e melhorar a sua vida. Nosso 8º alimento também é um dos melhores alimentos do mundo. E aí são 2, tanto a chia quanto a linhaça, que são ricas em fibras, retardam a absorção dos carboidratos, reduzem o índice glicêmico dos alimentos, geram saciedade por conta do alto teor de fibras e elas podem ser consumidas mesmo por quem tenha divertículos. Isso é uma dúvida bastante comum. Se o pessoal que tem divertículo pode comer chia, pode comer linhaça, pode comer aveia, e a resposta é que podem sim. As fibras reduzem o risco de câncer de intestino e também reduzem o risco de crises de diverticulite. E essas sementes, tanto a chia quanto a linhaça, elas são ricas em ômega 3, que são gorduras boas que ajudam, por exemplo, a controlar o colesterol. E a chia e a linhaça, elas são superiores à aveia para os diabéticos, inclusive, porque elas possuem menos carboidratos quando comparadas à aveia. Ok? E aí, tá gostando do nosso vídeo? Então deixa o seu like para a gente alcançar a nossa meta de 2.000 likes nesse vídeo. Tem mais gente assistindo o vídeo do que dando like. Então, pessoal, deixa o seu like assim aí para a gente ajudar essa mensagem a disseminar. Quando você deixa o like, o YouTube distribui esse vídeo para mais pessoas. Então você dá o seu like e ajuda uma pessoa diabética a controlar melhor a doença. Nosso 7º alimento são os peixes, que são ricos em proteínas e ricos em gorduras boas como o ômega 3. E isso aí faz com que eles sejam bons, com que eles ajudem a controlar o açúcar no sangue. Quais são as opções de peixe? Não precisa ser um peixe caro como salmão ou como bacalhau. Não, pode ser a sardinha, pode ser a cavala, pode ser o peixe que estiver mais disponível para você. Óbvio que tem uns que são melhores que os outros, como o atum, o salmão, o arenque e a sardinha, mas os peixes, de modo geral, são opções saudáveis para os diabéticos. 6º alimento, esse aqui é ótimo para os diabéticos, é o abacate, que é pobre em carboidratos, rico em gorduras boas monoinsaturadas, ajuda a controlar o colesterol,
Mas é preciso tomar cuidado com a quantidade, porque assim como o azeite de oliva, o abacate também é muito calórico. Então o consumo ali de 100 a 120 gramas por dia é uma boa quantidade para você diabético, ok? Quinto alimento são as frutas vermelhas, morango, cereja, maçã, framboesa, mirtilo. Essas frutas, elas possuem um baixo índice glicêmico, uma baixa carga glicêmica e elas podem ajudar a controlar melhor o açúcar no sangue. Quero fazer uma menção aqui à melancia, porque por mais que ela tenha um índice glicêmico alto, ela tem uma carga glicêmica baixa, porque ela é rica em água. Então boa parte da melancia é apenas água. Então por mais que ela, em tese, seja capaz de aumentar bastante os níveis de glicose, ela não tem uma carga grande o suficiente para gerar um aumento tão alto nos seus níveis de açúcar após o consumo, tá bom? Porque o que é o índice glicêmico? O índice glicêmico é a capacidade do alimento aumentar os níveis de açúcar no sangue. E aí, em relação à melancia, ela tem um alto índice glicêmico, então ela, em grandes quantidades, se tivesse muita melancia, ela poderia aumentar o índice glicêmico, só que a carga glicêmica dela é baixa. Então, por mais que ela tenha o potencial de aumentar muito, ela não tem a quantidade suficiente para gerar esse efeito. Então, essas frutas vermelhas, como um todo, elas são ricas em antioxidantes e anti-inflamatórios. E aqui, pessoal, a gente já desmistifica uma história que vem sendo muito falada por aí, por alguns profissionais de saúde, de que o diabético não pode comer fruta. É claro que o diabético pode comer fruta. É óbvio que ele não vai comer muitas frutas, qualquer fruta, de qualquer fruta. Não vai comer uma quantidade muito grande de qualquer fruta. Não, ele precisa escolher bem quais são as frutas que ele vai comer e também qual é a quantidade dessas frutas que ele vai ingerir. Então a gente já falou aqui vários vídeos sobre as melhores frutas e também as piores frutas para os diabéticos. Aqui a gente já está falando algumas que servem para você, ó. Abacate, morango, cereja, maçã, laranja, acerola, tudo isso é bom para o diabético, tá? Nosso quarto alimento de hoje são as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Esses alimentos eles são fontes de fibras e também de proteínas e isso faz com que eles ajudem no controle do açúcar no sangue. Terceiro alimento são os vegetais crucíferos, brócolis, couve-flor, couve, são fonte de fibras, também tem uma quantidade interessante de proteínas, ajudam no controle do açúcar no sangue. Mas e aí? Outra pergunta que serve também. Quem tem tireoide, quem tem problema na tireoide, quem tem hipotireoidismo, quem tem hipertireoidismo, quem tem nódulo na tireoide, pode consumir couve? Pode consumir brócolis? Pessoal, pode consumir sim. Esses estudos que mostraram efeitos negativos na tireoide, eles foram feitos em ratos que desenvolveram um bócio. E esses ratos eles foram alimentados exclusivamente com os vegetais. Mas esses achados não foram confirmados em humanos quando testados, tá bom? Segundo alimento. E olha, aproveita aí para você mandar a sua pergunta aqui no chat, manda também a sua pergunta nos comentários, ok? Se você não estiver no ao vivo, eu leio o comentário de qualquer forma, então deixa aí a sua mensagem que eu quero ver o que você tem para me dizer. Nosso segundo alimento são as sementes oleaginosas, castanhas, macadâmia, amêndoas, nozes, pistache, avelã. Essas sementes elas são pobres em carboidratos, são ricas em gorduras boas, ricas em fibras e proteínas, mas também são muito calóricas, assim como o azeite e assim como o abacate. Então é preciso maneirar nas quantidades, tá bom? E elas têm uma ação antioxidante e anti-inflamatória muito boa. A gente sabe aqui, estresse oxidativo e inflamação são parceiros, andam lado a lado com diabetes, com pressão alta, com colesterol alto. Então se a nossa dieta é rica em alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios, a gente ajuda a combater esses problemas. Nosso primeiro alimento, tenho certeza que muita gente que me assiste aqui toma, mas toma da forma errada, que é o café. E aí eles fizeram um estudo e viram que pessoas que tomavam mais café tinham uma chance menor de desenvolver diabetes do tipo 2. Então o café ele é visto como um fator protetor para o diabetes do tipo 2. A quantidade de café ali varia, né? Se for um café expresso,
a quantidade em que esse efeito foi encontrado foi uma quantidade de 200 ml de café expresso por dia, e se for o café normal, o café coado, seria uma quantidade ali de 4 xícaras, ou seja, 800 ml de café por dia, para obter esse efeito protetor contra o diabetes tipo 2. Mas pessoal, é aquilo, o tratamento do diabetes é um tratamento que exige mudança de hábito, mais importante do que tomar glifage, mais importante do que tomar jardim, mais importante do que tomar insulina. Tá, tudo bem, é muito importante você fazer tudo isso, é muito importante que você siga a orientação, a prescrição do seu médico, mas mais importante do que isso é que você faça mudanças no seu estilo de vida, é que você comece a se alimentar de forma melhor, que você passe a fazer atividade física, porque isso por si só já é capaz de reverter grande parte dos casos de diabetes. Então, muitas das pessoas diabéticas que tomam o remédio não precisariam tomar o remédio se elas fizessem mudanças básicas, simples no dia a dia, se elas, em vez de ficarem horas vendo novela, vendo TV, vendo besteira no YouTube, na internet, se elas fossem dar uma caminhada, se elas fossem fazer uma musculação, se em vez de ficar comendo mal, de ficar tomando refrigerante, de ficar tomando café com açúcar, que não pode, café com açúcar, falei que o café protege, mas é o café sem açúcar, não é o café com açúcar, obviamente. Então, em vez da pessoa ficar se alimentando mal, se ela ingerisse uma grande quantidade desses 12 alimentos que eu falei aqui agora, eu tenho certeza que ou precisaria diminuir a dose do antidiabético, ou ela poderia, inclusive, parar de tomar essa medicação. Então, pessoal, o guia completo para você dar o primeiro passo para abandonar os medicamentos do diabetes, da pressão alta, do colesterol, o guia completo para o primeiro passo é o meu livro Código da Longevidade. O link está na descrição e também está no comentário fixado. Então, olha, clica no link, adquira o seu livro, veja, leia o livro e também coloque em prática as orientações, porque aí a sua vida vai melhorar e você vai conseguir controlar melhor o diabetes. Tá bom? Então, ó, clica aí no link da descrição, clica ou no link fixado no comentário, adquira o seu livro. E é isso, pessoal. Ó, e se você não gostar do livro, a gente devolve o dinheiro, tá bom? Garantia incondicional de satisfação. Vamos aqui para o chat e eu vou começar respondendo aqui a minha amiga que sempre vem aqui falar em nosso canal que ela comprou o livro, ou amigo, não sei. Ela sempre vem falar aqui no canal que ela comprou o livro e que o livro é uma enganação e que é um golpe. Aqui, ó, Alki Sbarnabi, não vejo enquanto não me der o book que paguei R$ 25,90. Pessoal, essa pessoa aqui, eu não sei o que ela está querendo. A questão é, todas as vezes que ela comenta aqui, eu respondo o comentário dizendo, meu senhor, minha senhora, entre em contato com o e-mail tal, mande uma mensagem para o número 21 97 690 2933, que a nossa equipe vai te ajudar. Então, sempre que a pessoa vem dizendo que comprou o livro, é sempre essa mesma pessoa, ela sempre vem reclamar, eu comprei o livro e você não me deu. Eu busquei o nome dela nas vendas, não tem o nome dela nas vendas. Eu falo para ela entrar em contato com o telefone, ela nunca enviou mensagem. Falo para ela mandar um e-mail para o suporte, ela nunca enviou um e-mail para o suporte. Então, eu começo a pensar que ela só está aqui querendo fazer o fuzuê, querendo criticar, querendo impedir que as pessoas comprem o livro, achando que é um golpe. Não é um golpe, pessoal. Estou aqui falando de cara para vocês. Clica no primeiro link, adquira o livro, você vai receber o livro no e-mail. Se você não gostou, você manda um e-mail. Tá aqui o número, vou repetir o número. Não gostou do livro, não recebeu o livro, manda uma mensagem para o nosso suporte. 21 97 690 2933. Esse, simples, só mandar uma mensagem que o problema será resolvido. Então, minha amiga, meu amigo Alki Sbarnabi, cujo nome não encontrei na lista de vendas. Se você realmente comprou o livro, manda um e-mail. Agora, se você não comprou, por favor, pare de ficar fazendo kizumba aqui no meu canal, porque eu não aguento mais te responder, te mandar a mensagem, te orientar sobre o que fazer e você não fazer e ficar vindo aqui no canal toda hora para encher a minha paciência. Valeu? Um beijo. Pessoal, um abraço aqui para o Robson, meu amigo de Maceió, que está sempre aqui com a gente. Um abraço também para a Nadir Orlandini, para a Madalena de Maceió. Muita gente de Maceió, a Nadir falando que toma glifage 500 2 vezes ao dia. Ó, Nadir, esses alimentos aqui podem te ajudar a largar o glifage, hein? Então bota isso aqui na sua rotina que vai te ajudar bastante. Um abraço para a Nira Salão,
para a Núbia Ferreira de Serra, Espírito Santo, que também toma metformina. Então, ó, Núbia, também para você esse vídeo, hein? Um abraço para o meu amigo Felipe Alves de Fortaleza, que já compartilhou o vídeo. E você, já compartilhou ou ainda não? Compartilhe o vídeo, pessoal. Compartilhe o vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor. É o que a gente sempre fala aqui em nosso canal. Um abraço para Maura de Souza, para a minha conterrânea Alessandra Barros, aqui do Rio de Janeiro. Um abraço também para Wanda Mancuso, que está sempre com a gente. Abraço também para Adriana Mesquita Brandão. Muito obrigado por compartilhar também, Adriana. Um abraço para Francisca Chagas. Bom dia, doutor. Quem tem hipotireoidismo? Quais alimentos é proibido? Francisca, em tese, não tem restrição, muita restrição para pacientes com hipotireoidismo não, tá bom? O pessoal fala da couve e tal, mas em princípio, obviamente que nas quantidades razoáveis, nenhum alimento eu diria que é contraindicado para pessoas com hipotireoidismo. Um abraço também para Euvilene Almeida. Pessoal, é isso, hein? Vamos curtir nossa sexta-feira com responsabilidade, tá bom? Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Eu voltarei hoje ou amanhã para mais uma live para vocês, tá bom? Um abraço para Marlene Lourenço, de Londres. Estamos chiques aqui, pessoal, na Europa. Ó, um beijo, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.